que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou por cada um de nós, possa estar enchendo o coração de cada um de vocês, cada um de nós. E que Deus possa estar nos conduzindo adiante aqui naquilo que Deus planejou para hoje. Desculpa. Eu estava quase a ponto naquela música onde só as mulheres cantaram, eu estou perante a cruz, estou na frente da cruz. Eu estava quase, puxa vida, agora, enquanto vocês cantam isso, mais uma vez, nós vamos celebrar a ceia e nós vamos encerrar o culto, porque tá completo aqui. A mensagem foi toda ela proclamada. Muito obrigado pelo Ministério de Louvor. O que vocês fizeram para as nossas vidas hoje foi maravilhoso. Mas nós vamos adiante que Deus foi dando para cada um algo para que acontecesse hoje, e eu também quero me ater àquilo que os meus irmãos discerniram para o culto de hoje, não é? Para o culto de hoje, nós queremos olhar a Bíblia, talvez um pouco de cima. Em vez de eu não quero hoje pegar um versículo para estudar aquele versículo e ficar trabalhando nele, mas vamos, talvez todos nós, olhar a Bíblia um pouco do alto, assim, para ver, talvez a gente consiga ver um pouco de capa a capa. Vamos ver qual é o fio que Deus foi escrevendo através da história, até os dias de hoje. Se olharmos a Bíblia do alto assim, a gente já vê Velho Testamento e Novo Testamento. Já tem duas partes desse livro. E essa divisão é exatamente a vinda de Jesus Cristo. E toda a Terra, todo o planeta, ou quase todo o planeta, tem o calendário e fala-se do tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Porque Jesus fez uma divisão na história. Nós estamos no ano 2025, depois de Cristo. Quando ele nasceu, mudou-se a história de toda a Terra. E o Antigo Testamento, todo ele foi escrito. Nós vemos basicamente a operação de Deus Pai. Aparece o Filho, aparece o Espírito Santo, aparece tudo. Mas a gente vê de uma forma mais atuante Deus Pai, durante o Antigo Testamento. E tudo que Deus vai fazendo em todas aquelas histórias do Antigo Testamento, as figuras de linguagem, os exemplos, as histórias, os acontecimentos que eles foram passando, tudo isso aponta para Jesus. Todas elas. O Antigo Testamento, todo ele está escrito apontando para Jesus, a ponto do autor de Hebreus dizer que a antiga lei, o Antigo Testamento, é a sombra daquilo que é verdadeiro. O Antigo Testamento, ele projeta como se fosse uma projeção, assim, se tivermos uma luz, aí eu faço um cachorro, faço alguma coisa assim, e aquela projeção fica a sombra lá, não é? E aquela sombra não é o todo, mas ele projeta para aquilo que é verdadeiro. O Antigo Testamento, ele é uma figura, ele vai apontando para Jesus. A gente olha lá no início, Deus criou o homem, Deus criou os céus, a terra, tudo que neles há. Havia uma comunhão maravilhosa. E o homem pecou. E com o pecado, a comunhão com Deus se desfez. Quando o homem pecou, lá no Éden, aconteceu uma maldição
sobre aqueles que eram os primeiros, e aquilo ficou sobre toda a raça humana, sobre todos nós. Aconteceu uma maldição naquele primeiro pecado ali. E aquele peso daquele pecado fez com que tivesse uma separação física do homem e de Deus. Deus teve que mandar eles embora. Porque agora eles tinham comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. E havia uma outra árvore ainda, a árvore da vida. E se eles comessem daquela árvore, eles estariam debaixo daquela maldição para todo sempre. E aí Deus diz, de jeito nenhum. Porque imediatamente, quando o homem pecou, e a comunhão com Deus se desfez, naquele segundo, naquele momento, eu acho que não dá um segundo, que é muito tempo para Deus, mas naquele momento que o homem pecou, Deus planejou o retorno, a reconciliação. Naquele momento. O homem pecou, e a história diz, Adão, onde você está? Eu estava escondido. Por que você estava escondido? Por causa da minha nudez. Por causa da minha nudez. E Deus faz uma pergunta que até para nós é uma pergunta meio óbvia, né? Por que você está vendo agora que você está nu? A vida toda você andou nu, nunca teve problema, o que aconteceu? Por que agora você está vendo a tua nudez? Deus já de cara perguntou, por acaso você comeu daquilo que eu falei para você não fazer? A mulher me deu e a serpente me deu, e assim por diante, vem a história toda lá. Mas o homem pecou, e a partir do pecado, nós estamos desnudados perante Deus. A nossa condição, ela sempre está aberta perante Deus. Tudo o que nós fazemos, Deus sempre sabe. Nós estamos desnudados. E Deus, naquele momento, Ele já sabia que o homem teria que sair. E Ele proveu para que essa nudez do homem fosse coberta. Para que o pecado do homem fosse coberta. E a Bíblia nos diz, e o Senhor, Gênesis 3, 21, e o Senhor fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. E imediatamente Deus deu um jeito de cobrir o pecado, e aquilo seria um sinal agora para todo o Antigo Testamento, que eles fariam sacrifícios de animais, onde o sangue de animais iria verter, sempre para cobrir o pecado do homem. O plano de Deus não era só cobrir. Deus queria tirar. Mas agora, por enquanto, era um momento de cobrir. E cada ano, as pessoas tinham que vir para Jerusalém, fazer um sacrifício para novamente cobrir o pecado que eles cometeram no último ano. Ofereciam um sacrifício, saíam de lá, e já pecavam adiante, já estava tudo na dívida de novo. Não tinha solução permanente. Havia sempre um anestésico, um cobrir do pecado, como Deus fez já na saída aqui. E aí, as coisas vão adiante. 2000 anos se passaram. Aí veio um homem chamado Abrão. É interessante que cerca de 2000 anos se passaram da criação até Abrão. E na Bíblia, isso são 12 capítulos. Gênesis 12 completam 2000 anos de criação. E aí Deus começa uma história nova. E Deus diz, Abrão, eu quero com você começar uma história nova, eu quero começar algo novo, eu quero a partir de você
criar um povo que seja temente, que ande nos meus caminhos, que guarde os meus estatutos. E eu vou começar pequenininho, mas isso vai ser, Abraão, se você pudesse olhar e contar as estrelas, é desse tamanho que vai ser. Se você pudesse contar os grãos de areia, é desse tamanho que vai ser. O povo que vai sair de você. E não só de você, você também vai ser bênção para outros povos. Isso vai gerar vida para outros povos também. E a história vai, Deus faz uma aliança com Abrão. E um dia, Deus diz, Abrão, eu quero que você se mova. Eu quero que você saia de onde você está agora e pegue o teu filho, o teu único filho, e ofereça ele num monte que eu vou te mostrar. É muito semelhante à primeira vez que Deus falou para Abrão, saia da casa da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vá para um local que eu vou te mostrar. Abrão sabia onde ele morava, a terra dele, sabia quem eram os pais que ele deveria estar deixando. A parentela, ele conhecia também, sabia que ia. E a única coisa que Abrão não sabia, Deus também não falou. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele tinha que sair obedecendo a Deus e na trajetória Deus iria levar ele até o local que ele queria, que era a vontade de Deus. Sabem, isso é muito semelhante do que acontece com a vida de cada um de nós. Se nós nos dispomos a obedecer a Deus, Deus vai nos começar a botar em movimento. E nós saímos sem saber exatamente para onde Deus vai levar a nossa vida. E a gente confia, se entrega e vai. No andar, no caminhar, em sendo obediente, Deus vai nos levar para lá onde Ele quer. E agora, semelhante, Deus diz, Abrão, pega o teu filho. Eu quero que você sacrifique teu filho para mim, teu único filho. Num monte que eu vou te mostrar. Eles saem andando, alguns servos, saem 3 dias de caminho. Daqui a pouco Abrão diz, servos, vocês fiquem aqui. E Abrão, com confiança em Deus, ele diz, nós iremos e voltaremos. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que eu vou obedecer. Eu vou oferecer meu filho em sacrifício, mas nós vamos voltar. De que jeito, não tenho a menor ideia. Os servos ficam. Isaac deve ter sido já um moço forte, crescido, um rapaz forte, porque Isaac leva toda a lenha para o sacrifício. E um sacrifício não é uma fogueirinha. Você precisa fazer realmente um altar de sacrifícios para que o cordeiro pudesse ser queimado. E Isaac leva. Então ele não era um menininho de segurar na mão. Era um rapaz forte. E ele leva a lenha e os dois vão caminhando. E o texto diz que Isaac irrompeu o silêncio. Eu imagino que os dois estão lá caminhando, Isaac carregando aquela lenha. A pergunta está retumbando no coração de Isaac também. Não sabe bem o que vai fazer, o que vai acontecer, mas aquilo está no coração de Isaac. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O coração de Abrão está sendo rasgado em pedaços. Eu estou cada passo mais perto de sacrificar o meu filho. Cada passo eu estou chegando mais perto de sacrificar o meu filho. Isaac, diz o texto em Gênesis 22, 7 e 8. Isaac irrompeu o silêncio e disse,
disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Do jeito que a coisa está caminhando aqui, eu estou imaginando muita coisa do que vai acontecer aqui. Eu não sei o que vai acontecer aqui. Onde está o cordeiro? O que vai acontecer aqui, meu pai? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. E eles vão. E nós conhecemos a história. Que quando eles chegaram lá, aprontaram todas as coisas. Abraão pegou Isaque, amarrou ele, e Isaque sabia que esse seria o cordeiro. Ele mesmo seria o cordeiro a ser sacrificado. Forte como ele era, se entregou, amarrou atrás, amarrou na frente, eu não sei. Se entregou, deixou ser deitado sobre o altar. E Abraão pega o cutelo, a faca, o punhal, o que seja. E quando ele quer descer o punhal agora, sobre o único filho dele, eu imagino que o cérebro já tenha dado ordem aos músculos para baixarem, porque foi no momento que já havia acontecido. E quando ele vai descer o punhal, o anjo do Senhor diz: Abraão, não faça mal ao teu filho. Agora eu sei que o teu coração é totalmente meu. Eu sei que o teu coração é meu, que você está aí e que você quer me obedecer. Eles olham um pouco para o lado e ali tem um carneiro, nos arbustos, que se enrolou no chifre e está preso. O carneiro não consegue sair, é para cá mesmo. Pegaram aquele carneiro e sacrificaram, e os dois voltaram do monte. Os dois voltaram do monte Moriá. Mas assim nós estamos vendo a Bíblia de cima. Depois disso, o povo de Israel foi feito escravo no Egito. Eles ficaram 440 anos escravos no Egito. A ideia era ficar só 400. Mas daí Moisés resolveu fazer do jeito dele. Deus levou ele para o deserto. Ficou mais 40 anos. Interessante, né? Às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito e a gente atrasa o plano de Deus. É melhor se entregar. É melhor ser obediente. É melhor fazer aquilo que Deus acha. Muito melhor do que aquilo que eu acho. Mas, enfim, o povo de Israel ficou 440 anos escravos, e até que Moisés vem para tirá-los, mostrando o poder de Deus. E ele vem e faz aqueles sinais, e vem as pragas sobre o Egito, e acontece tanta coisa ali, e o coração de Faraó fica cada vez mais endurecido, e finalmente, por última praga, Deus fala para o povo, orientado por Deus, e diz: essa noite, cada família vai sacrificar um cordeiro. Vocês peguem esse sangue e pintem os umbrais da porta, os batentes da porta. Pintem isso com o sangue. E vocês, como família, fiquem ali dentro. Você tem uma festa que é festa de família na Bíblia, é a Páscoa. Você tem algo que tem uma orientação clara para festejar junto, é a Páscoa. Fiquem lá dentro como família. Se a família for pequena e o cordeiro for demais, ok, pega mais uma família do vizinho, juntem-se, mas fiquem dentro da casa, fiquem debaixo da proteção do sangue do cordeiro. Porque nessa noite vai vir um anjo de morte, e a morte vai passar sobre todo o Egito.
que em toda casa vai haver a morte do primogênito da família. Em toda a casa. Egito era a maior nação existente. Era os Estados Unidos daquela época. O anjo da morte passou da costa leste à costa oeste do Egito. Em toda a casa houve morte. Mas na família, onde tivesse o sangue no umbral da porta, o anjo, em inglês, ainda tem uma palavra que diz pass over. Passa por cima. Ali não haveria morte. Isso tudo eles experimentaram. Eles mataram aquele cordeiro, puseram o sangue nos umbrais da porta, ficaram guardados debaixo daquele sangue, vendo a morte passar em toda a nação e sendo protegidos. E Deus apontando, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo que vai acontecer. Finalmente eles saíram do Egito, depois daquela terrível praga, e eles atravessaram o Mar Vermelho. O Mar Vermelho se abriu em duas paredes altas de água. Eu me lembro quando eu era pequeno, aí o cinema produziu um filme, Os 10 Mandamentos, e Moisés era vivido por o ator Charlton Heston, ele lá com aquela barba e tal, né? E, puxa vida, isso tem 50 anos atrás. A tecnologia é de 50 anos atrás. Se a gente for ver o filme hoje, a gente diz, nossa, né? Parece desenho alguma coisa assim. A gente, né? Hoje está tudo tão mais... Só que nós estávamos no cinema, 4 horas de filme. A gente ficava com a nuca cansada de ver filme ali. 4 horas de filme. Mas eu me lembro, quando Moisés esticou a vara assim, e o mar se abriu, no filme ali, aquilo, ficaram paredes enormes de água. E aí o povo passou ali, foi embora e passou a pé enxuto. E aquele desenho ali, aquelas coisas, e o povo olhando, apavorado para as águas ali, mas enfim, e aí Faraó vem, e acho que o Faraó era o Yul Brynner, um carecão ali, e ele, agora nós vamos também, e tal, e saíram atrás do povo hebreu, e lá no meio, quando eles estão lá no meio, a carroça começa a ficar pesada, e aquilo tudo, eles não conseguem mais sair, daqui a pouco cai toda aquela água sobre eles. E foi isso que aconteceu. A Bíblia diz em Salmos que o mar foi aberto e se formaram paredes de água. Algo muito alto. Algumas pessoas às vezes dizem, não, isso é só, foi um momento assim de maré vazante e tal, então eles só passaram em pouca coisa assim, não é assim esse milagre de abrir, foi só a maré baixa, né? Aí alguém falou, nossa, glória a Deus, que coisa maravilhosa, até em maré baixa morre soldado, cavalo e faraó, até naquele pouquinho de água, esse milagre é muito maior ainda, né? Mas é uma brincadeira. O fato é que houve 2 paredes de água. E aquilo cobriu. Eles passaram o Mar Vermelho. Como nós passamos o Mar Vermelho de sangue. E o mesmo sangue de Jesus é salvação para todos aqueles que creem em Jesus. É esse mesmo sangue que acaba condenando os que não creem no Senhor Jesus. Assim como no Mar Vermelho se abriu para que o povo de Deus pudesse passar, esse mesmo mar foi a condenação daqueles que são ímpios, daqueles que não querem saber de obedecer a Deus, daqueles que não querem andar nos caminhos de Deus. Jesus disse isso.
a pedra que acharam que não seria de nada, foi essa pedra que acabou condenando. A coisa vai adiante. Temos o rei Davi escrevendo os Salmos, Salomão, o livro de Provérbios, Eclesiastes, os profetas Isaías, Jeremias, Daniel, Zacarias e tantos outros ali. E todo aquele Antigo Testamento são mais 2000 anos. 2000 anos de Gênesis 1 a Gênesis 12. 2000 anos de Gênesis 12 até o nascimento de João Batista, até o nascimento de Jesus. E Jesus nasceu. A pergunta que Isaac fez lá para o pai dele: eu estou vendo fogo, eu estou vendo a lenha, mas onde está o cordeiro? Essa pergunta ficou sem resposta durante 2000 anos. Ninguém sabia responder direito essa pergunta. Quando Jesus nasce, João Batista está pregando sobre o arrependimento. Arrependam-se, pois o reino de Deus é chegado. Quando Jesus vem para batizar, e João vê Jesus, ele responde aquela pergunta de Isaac e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Todos esses anos, Deus deu um jeito de cobrir o pecado. Mas o plano era tirar o pecado. E Deus foi esperando até que se cumprissem todos os tempos, para que daí viesse Jesus. E ele tomasse sobre si mesmo o teu e o meu pecado. Quando João vê, esse é o Cordeiro de Deus, e o texto diz ali, que tira o pecado do mundo. Quando Jesus foi crucificado, naquela cruz ali, já surrado, todo o corpo mutilado, a medicina sabe que a cabeça é o membro do corpo que mais pode ser deformado. Somos feitos, lembramos da escola, cabeça, tronco e membros. Cabeça é a parte do corpo que mais pode se deformar. É a que mais incha. Um e outro talvez já tenha visto pessoas acidentadas que bateram a cabeça muito forte. Como fica desfigurado. A cabeça fica grande. Os olhos inchados, a boca, tudo fica grande. Muito mais do que um braço pode inchar, muito mais do que o tronco pode inchar. Quando eles estão ali com Jesus, surrando ele, e colocam aquela coroa de espinhos. Aqueles espinhos, eles são cravados. A Bíblia diz que eles, com um pau, eles batiam ainda naquela coroa para que aqueles espinhos entrassem. Esses espinhos começam a liberar substâncias substâncias venenosas, alérgicas, o corpo começa a reagir. A cabeça começa a inchar porque Jesus é surrado, esbofeteado. E quanto mais a cabeça vai inchando, mais os espinhos vão entrando. E fica quase que algo sem fim ali. A cabeça vai crescendo, o espinho vai entrando cada vez mais. E quanto mais entra, pior fica. Desse jeito, eles pregaram Jesus na cruz. Nu. O sangue vai correndo. Ele está lá mutilado. Fica
com uma apresentação horrível, a ponto da Bíblia dizer, nós olhávamos para ele e não víamos beleza nenhuma. É de virar o rosto. Jesus estava tão feio, tão mutilado na cruz, que as pessoas viravam o rosto de tão desgraçadamente feio, horrível que ele estava. O Dietmar leu na cantata que isso aconteceu por volta das 9h da manhã, quando ele foi crucificado. Esse processo continuou até as 3h. Durante 6 horas, Jesus ficou pregado na cruz, sangrando. O corpo reagindo de todas as formas. Durante todas aquelas 6 horas, antes disso, durante a noite toda, quando ele foi surrado e maltratado. Antes disso, quando ele estava com os seus discípulos, jantando e tendo um último momento de alegria, de boa comunhão com os seus discípulos, ele disse, não há amor maior do que aquele que é demonstrado quando alguém dá a vida por seus amigos. É assim que Deus te olha. É assim que Jesus te olha. Como um amigo, como uma amiga dele. Apesar dos teus pecados, apesar dos meus pecados, apesar de como nós somos, desse jeito, apesar da maldição que acaba ficando sobre a nossa vida desde lá do Éden. Ele diz, meu amor por vocês é tanto que eu vou entregar a minha vida por vocês. Como Isaac poderia ter se livrado das cordas, dado um tombo no velhinho pai dele, Jesus poderia o tempo todo ter evitado tudo isso. No Jardim das Oliveiras, no interrogatório com Pilatos, nas surras dos soldados, caçoando, como Dietmar leu, fazendo de conta que estavam adorando a ele, debochando. Como é diferente quando nós aqui estamos em momentos de adoração, onde o nosso coração verbaliza de todo o coração e de toda alegria, tu és o Senhor, tu és o meu Rei. Nós cantamos não só a fonética e os instrumentos, o nosso coração canta para Deus e para Jesus. Os soldados ali fazendo de conta que ele está sendo adorado. Em todo esse tempo, Jesus poderia ter se livrado disso e ido embora. Mas em todo aquele tempo de sofrimento, até o último momento, ele ficou porque ele te ama. Ele ficou porque ele te ama. Em cada batida, ele pensava, vai ter um povo menonita lá em Vitmarsum. Quem sabe eles vão crer em mim? Eu não sei agora. Quem sabe eles vão crer em mim? E só esse risco já vale a pena. Só por aqueles que vão crer, já vale a pena. E ele ficou, e ele ficou, e ele ficou. Pensando em você e pensando em mim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 e o versículo 17 diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, por causa daquela maldição de pecado que está sobre todos eles. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para que o mundo fosse salvo por ele. Essa maldição que fica desde Adão
4.000 anos. Jesus, na cruz, ele dá um stop nisso. E a partir de lá, nesses 2025 anos que nós estamos vivendo aqui, a partir de lá, todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus e que crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, será salvo. Naquele momento, a condenação daquela maldição dá um stop. Muitas vezes nós falamos daquele lado do Gólgota, desse lado do Gólgota, só para a gente saber onde a gente se situa. Lá viviam as leis e os mandamentos. Aqui nós vivemos a graça, a paz, a libertação, o perdão, o amor, a alegria, a comunhão do Espírito Santo. É como se pegar um crucifixo. Você pegar um crucifixo com Jesus pendurado ali, né? A gente vê muitos crucifixos por aí. Imagine aquele crucifixo aqui e Jesus desse lado. Toda maldição vem e para nele. Só que nós estamos desse lado do crucifixo, onde a cruz está vazia. Onde nós temos a firme convicção de que aquele Jesus que morreu, ao terceiro dia também ressuscitou. Jesus veste o nosso pecado nele mesmo. Ele carrega o nosso pecado e morre com o nosso pecado. Quando Jesus, vamos usar uma figura de linguagem. Quando Jesus veste agora esse paletó de pecado, o teu e o meu pecado, como se ele vestisse um blazer, um paletó. Ele veste aquilo. Ele não fez nada, mas você e eu, sim. Quando Deus olha, naquele momento lá na cruz, Jesus, com pecado, Deus faz a mesma coisa como ele fez com Abraão. Com Adão. Deus faz a mesma coisa como lá no Éden. Agora é separação. E Deus não tem comunhão com o pecado. Jesus percebe isso. E ele diz, meu Pai, por que que o Senhor me desamparou? Por que é que eu estou sozinho agora? E Jesus pegou o teu pecado, o meu pecado, ali na cruz, e morreu sozinho. Só Ele. Só Ele. Mesmo Deus se afastou. E Ele cumpriu tudo. Por amor de você e por amor por mim. Jesus leva toda a maldição sobre Ele. E transforma, como essa figura do crucifixo que eu falei, de um lado vem toda a maldição batendo dele, e desse lado aqui, a bênção de nós podermos andar em liberdade, perdoados. 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 Eu gostaria de pedir aos diáconos que viessem aqui, nós queremos tomar a ceia do Senhor. Nós queremos memorizar, nós queremos manter viva na nossa lembrança de que Jesus fez isso tudo por nós. De que Jesus pensou em você lá na cruz. E quando ele estava com seus discípulos, ele pegou o pão e ele rasgou o pão. E ele disse, esse é o meu corpo, que vai ser triturado por vocês, que é entregue por vocês.
E ele pegou o cálice, e ele disse: esse é meu sangue, que é derramado em favor de muitos. Bebam todos desse cálice. E a partir de lá, nós fazemos isso sempre com muita alegria. Sempre com o coração cheio de temor, mas com muita alegria, que aquele sangue vertido, aquele corpo triturado, moído lá na cruz, foi por minha causa. Foi por minha causa. E a Bíblia diz que, enquanto nós, ou toda vez que nós tomarmos do pão e do vinho, nós estamos anunciando a morte dele até que ele venha. E ele virá. E ele virá. Vamos nos colocar de pé. Eu ainda quero orar. E aí nós vamos poder tomar a ceia. Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso. Senhor, nós não conseguimos conceber e entender o amor que o Senhor tem por mim, por cada um de nós. Esse amor enorme. E cada vez que eu peco, Senhor, eu fico vislumbrado de quanto amor o Senhor ainda tem por mim, me perdoando, me libertando, me sarando e me dando mais uma chance. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Deus, agora nós queremos tomar a ceia, memorial, como Jesus nos instruiu a fazer. E nós te agradecemos, Deus, pelo pão, e nós te agradecemos pelo vinho. Nós te agradecemos, Jesus, porque o que nós tomamos aqui, em memória de ti, o Senhor efetivamente cumpriu na cruz do Calvário. Com o coração cheio de amor por ti, Jesus, nós queremos tomar essa ceia. Amém.